Bom dia a todos, né? Mais uma vez estou aqui. Desculpa o jeito, né? Eu estou trabalhando, estou tirando um tempinho aqui para compartilhar algo com vocês. E quero dizer para vocês aqui em 1 Reis, capítulo 1, versículo 9, até onde o Senhor nos permitir, que diz assim: Então Ana se levantou depois que comeram e beberam em Siló. E ali o sacerdote estava sentado numa cadeira, junto ao pilar do templo do Senhor. Ela, pois com amargura, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Então, aqui a mensagem de hoje fala de uma mulher que o Senhor tinha cerrado a sua madre, né? E ela desejava ter filhos porque ela era perseguida por uma outra mulher chamada Penina. E essa mulher Penina, todo dia, falava e caçoava de Ana porque Ana não tinha filhos. Então, o que eu quero dizer com isso? Quantas das vezes a gente está amargurado, né? Por causa de algo que a gente quer muito e não vem. E a gente fica ali sofrendo, pelejando. Mas Ana ensina uma coisa muito interessante nessa mensagem, a qual eu estava meditando e vendo que Ana, ela nunca se levantou contra a Penina. Ela nunca rebateu as críticas de Penina e nem a sua zombaria. Em vez disso, o que ela fazia? Ela ia para Deus, ela ia orar ao Senhor e pedia ao Senhor um filho. E um dia ela pediu ao Senhor, nas suas orações, que lhe desse um filho varão e que, se essa oração fosse atendida, ela ia entregar esse menino ao Senhor e nunca ia passar navalha na sua cabeça, porque ele seria do Senhor, seria um nazireu. E o seu nome seria Samuel. Então, Ana, ela nunca discutiu com ninguém, nunca discutiu com Penina. Penina se levantava todos os dias, mas ela nunca discutiu com Penina. Porque ela sabia que o inimigo dela não era Penina, mas sim o nosso adversário. E a gente, às vezes, quantas das vezes a gente questiona o nosso vizinho, questiona o nosso irmão, questiona os nossos amigos de trabalho, e esquecendo que o nosso adversário não é corpo nem sangue, mas sim as potestades do inimigo. E Ana nos ensinou isso, né, nessa mensagem, quando ela orava ao Senhor ao invés de brigar com Penina. E a outra questão, quando Ana chegou ao templo, ela ali foi ao templo e o sacerdote achou até que ela estava embriagada. Se você parar para pensar nos dias de hoje, quando você recebe uma crítica dessa, você também revida, né? Você também julga a pessoa da mesma maneira que ela está te julgando. E Ana, ela não julgou Eli. E ela sabia que Eli, ele era conivente às ações do seu filho, dos seus filhos. A própria palavra diz que Eli prostituía, adulterava ali no templo e ainda pegava as partes excelentes das oferendas, que era para Deus, pegava para si. E Eli era conivente. E Ana sabia disso. Mas ela falou, olha, independente dos problemas que Eli tem, ele ainda é profeta. Então, quando Eli falou, profetizou na vida dela, que o Senhor ia lhe conceder o que ela tem te pedido, o que ela tinha pedido, ela não olhou as falhas do profeta, mas sim que ele ainda era profeta em Israel. Então a gente aprende aqui, irmãos, que a gente não deve olhar a aparência e nem julgar ninguém. Assim como Ana fez, conhecendo a vida de Eli, ela recebeu Samuel, ela já saiu dali pela fé grávida e voltou para casa já grávida, pela fé. Então o que eu digo para você nesta manhã, volte para tua casa crendo que a vitória já é sua, independentemente de como você vê o profeta. Creia que ele ainda é profeta, independente das falhas que ele tem,
Eli ainda é profeta em Israel. Amém? Deixo aqui a vocês que vão ver esse vídeo. Se quiser oração, deixa ali o seu pedido de oração nos comentários, que eu estarei orando por você em nome de Jesus. Amém? Obrigado a todos.